progressão parcial, geografia, alunos matriculados e frequentes no primeiro ano do ensino médio, conteúdo referente ao nono ano do ensino fundamental. Tema 1, Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, ela foi de 1914 até 1918. O principal motivo da Primeira Guerra foi o imperialismo, ou seja, a disputa por territórios na África e na Ásia. O imperialismo também foi chamado de neocolonialismo, porque acreditava-se que estava acontecendo algo parecido com o que já tinha ocorrido quando países europeus foram ocupar, dominar a América. Agora, neocolonialismo quer dizer novo colonialismo. O colonialismo acontecendo de novo. Ou imperialismo ou política imperialista. Por que o imperialismo ele foi considerado um dos principais motivos para a Primeira Guerra Mundial? Foi pelas divergências que aconteceram com esse imperialismo, as divergências na ocupação da África e na Ásia. Essa disputa pelos territórios da África e da Ásia. Outros motivos: nacionalismo. O nacionalismo foi um sentimento colocado no coração da população para justificar os investimentos em guerra, os investimentos financeiros e humanos, as vidas humanas que se perderam nessas guerras. O nacionalismo é um sentimento de amor exagerado à pátria, um desejo de que sua pátria, seu país, se torne importante, se torne imponente. E uma das formas de avaliar o poderio, a influência de um país, era quantos territórios ele dominava, era a sua extensão territorial, a sua extensão de domínio. Outro motivo foi a política armamentista. A política armamentista, ela foi a preparação para uma possível guerra. Todos os países queriam se armar para caso acontecesse uma guerra, um conflito, por causa das instabilidades, das disputas da África e da Ásia. Política de aliança. Algumas alianças se formaram com países europeus, inicialmente. A Tríplice Aliança ela aconteceu em 1882 por Itália, Império Austro-Húngaro e Alemanha. O Império Austro-Húngaro estavam juntos a Áustria e a Hungria, no único império. A Itália e a Alemanha elas ficaram para trás no processo de ocupação da África e da Ásia. E a Alemanha começa, tardiamente, mas começa a explorar novos territórios, a ocupar África e Ásia. E quando ela inicia isso, a maior parte dos territórios já estavam dominados, ela começa a ocupar territórios pertencentes a outros países. A Tríplice Entente foi formada em 1907, com essa preocupação, mesma preocupação da Tríplice Aliança, de defesa, questão militar e política. A Tríplice Entente ela foi formada por França, Rússia e Reino Unido. As duas alianças são chamadas de Tríplice, por se referir a 3 países de formação, só que outros países posteriormente acabam se envolvendo também nesse conflito, que é o caso do Brasil, que envia medicamentos, envia coisas para a guerra, dá suporte à Tríplice Entente. A Tríplice Entente, França, Rússia e Reino Unido, que é a Inglaterra, eles saem à frente desse imperialismo, dessa ocupação da África e da Ásia. O Reino Unido e a Inglaterra foi o primeiro país a fazer a Revolução Industrial, precisa de matéria-prima e precisa de ampliar o seu mercado consumidor, parte para ocupar, para dominar novas áreas, novos territórios. Os antecedentes são todos os fatores que estão acontecendo que antecedem uma guerra, um conflito. Então, o próprio imperialismo é um antecedente para a Primeira Guerra Mundial. São, na verdade, os motivos. O nacionalismo é um antecedente que leva à Primeira Guerra Mundial.
a corrida armamentista é um antecedente. Quando a gente fala aqui de corrida bélica, está falando de corrida armamentista, está falando de investimento em armamentos de guerra. A Alemanha e a Itália, elas ficam de fora nesse imperialismo, no primeiro momento, depois elas partem também para a ocupação de novos territórios. A Alemanha começa a ocupar. A Guerra Franco-Prussiana, a Alemanha ocupa a Alsácia-Lorena após esse conflito. Ela ocupa a Alsácia-Lorena. Interessante que a Alsácia-Lorena era território antes ocupado por França e era um território rico em minerais, e os minerais eram importantes para a produção, para a indústria. Então era uma região estrategicamente, economicamente falando, interessante. O pan-germanismo e o pan-eslavismo é o mesmo que o nacionalismo. Era política de associação entre povos, de união entre povos, que justificava essa expansão, essa dominação em torno de aumentar os seus territórios. Esses são os antecedentes que estavam acontecendo no mundo que levaram à Primeira Guerra Mundial. Bom, então toda guerra tem um ou mais motivos, que são os seus antecedentes, que antecedem, que fazem ela acontecer. E toda guerra ela tem um estopim. O estopim é o pontapé inicial, é o que faz levar o estopim, é o que faz explodir aquele conflito. É a desculpa para começar. Geralmente já tem acontecimentos que são os motivos e precisa de um pontapé inicial, que é essa desculpa para iniciar a guerra. Então a Primeira Guerra Mundial começa com o assassinato de Francisco Ferdinando. Ele é o estopim, é o que faz explodir a guerra. Francisco Ferdinando era príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro, ele estava disputando a região dos Balcãs com a Sérvia. E ele, passando por essa região, que se tornou a Bósnia-Herzegovina, em Sarajevo, ele sofre um ataque. Ele estava em comitiva e a carruagem onde ia ele e a esposa foi atacada e ele foi morto por um jovem sérvio. Esse jovem sérvio era um nacionalista. Olha os motivos lá, os antecedentes. Nacionalismo, política em que impregna na população o desejo de que seu país se torne importante, imponente e ocupe territórios principalmente. Esse jovem sérvio queria que a Sérvia tivesse vantagem nessa ocupação da região dos Balcãs, achou que matando Francisco Ferdinando, que disputava com a Sérvia a ocupação dos Balcãs, seria vantajoso. Ele era nacionalista de um grupo chamado Mãos Negras e o Império Austro-Húngaro aguarda a posição da Sérvia nessa questão e acham que as atitudes tomadas pela Sérvia não são satisfatórias em relação a esse assassinato. A punição desse jovem não é para o Império Austro-Húngaro satisfatória. E o Império Austro-Húngaro então declara guerra contra a Sérvia no dia 28 de julho de 1914. Imediatamente, aqui a Rússia, ela declara guerra contra a Tríplice Aliança, defendendo, para proteger os sérvios. Bom, então, essa é a desculpa para iniciar a Primeira Guerra Mundial. O desenvolvimento ou contexto é o que acontece durante a guerra, depois de iniciada essa guerra, esse conflito. A Itália ela muda de lado. Itália ela é convencida pela Tríplice Entente a mudar de lado.
A Tríplice Entente chega para ela e fala: Itália, Itália muda de lado. Itália, você tem interesse na região dos Balcãs. Passa para o nosso lado, nós vamos vencer a guerra e você vai dominar, vai ocupar essa região. E a Itália muda. A Rússia sai, ela vai resolver seus próprios problemas internos. Estavam acontecendo manifestações em prol de uma revolução, a Revolução Socialista na Rússia. A Rússia acha por bem abandonar a guerra para tentar resolver esses problemas internos. Só que ela não consegue evitar. A revolução acontece em 1917, mas ela sai da Primeira Guerra Mundial. As batalhas elas desenvolvem-se principalmente em trincheiras, só que essa parte de trincheiras já é a segunda etapa da guerra. Na primeira etapa, quando ela é em terra, os soldados avançando, os soldados alemães, eles conseguem ocupar, adentrar, avançar sobre muitos territórios. Então, a Alemanha, ou a Tríplice Aliança, ela sai em vantagem no primeiro momento da guerra, na primeira etapa. Quando chega o segundo momento, a segunda metade da guerra, aí a Tríplice Entente passa a dominar, passa a ser mais vitoriosa na Primeira Guerra Mundial. A conquista de algumas partes de alguns territórios, fomes e doenças, principalmente por causa de estarem clausulados nas trincheiras. Nas trincheiras eles conviviam com muitos animais, com pragas, com doenças, como ratos, como vários tipos de animais que são transmissores de doença nessas trincheiras, e feridos de guerra. Contam os historiadores que havia um cheiro de carne apodrecida por causa dos ferimentos não tratados. Muitos soldados adoeciam com infecção por causa dos ferimentos, adoeciam por causa das pestes, das doenças trazidas pelos animais, pelas más condições sanitárias dentro dessas trincheiras. Então, quem matava não era só o inimigo, matava também as más condições que esses soldados viviam, fome também nessas trincheiras, dentro dessas trincheiras. E nesse período das trincheiras, quem estava em vantagem era a Tríplice Entente. Houve inovações, tecnologias de guerra, como os tanques de guerra, os aviões de guerra. As mulheres elas vão para o mercado de trabalho já nesse período da Primeira Guerra Mundial, com a maior parte dos maridos nas guerras. As mulheres saíram para trabalhar e muitas trabalhavam nas indústrias de guerra, principalmente nas indústrias bélicas que produziam armas para a guerra. O fim do conflito foi em 1918, mas em 1917 tem um fator determinante para a vitória da Tríplice Entente, que é a entrada dos Estados Unidos no conflito. Quando os Estados Unidos entram na guerra em 1917, ele define qual vai ser o final em 1918, que é a vitória da Tríplice Entente. Mas por que os Estados Unidos, então, se envolvem numa guerra que, a princípio, era formada pela maior parte dos países europeus? O motivo não foi o imperialismo, a dominação da Europa sobre Ásia e África? Os Estados Unidos entram por questões econômicas. Os Estados Unidos estavam vendendo para os países da Tríplice Entente, principalmente França e Inglaterra deviam muito para os Estados Unidos, compras para guerras, armamentos, alimentos, para a indústria de guerra no geral, e ainda empréstimos financeiros que os Estados Unidos estavam fazendo para os países da Tríplice Entente. Os Estados Unidos estavam apostando que eles sairiam vitoriosos e que eles pagariam por essas responsabilidades financeiras. Estados Unidos vê um certo temor, passa por um certo temor de que esses países perderiam e não pagariam, por isso Estados Unidos entra na Primeira Guerra Mundial. Ele entra para ajudar
a Tríplice Entente a vencer, para que eles tenham condições posteriormente de pagar as dívidas com ele. O desfecho, o fim da guerra, o desfecho da guerra é o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes foi um documento onde a Alemanha assina assumindo a responsabilidade pela Primeira Guerra. A Alemanha, ela foi considerada culpada pela Primeira Guerra e ela tem que pagar por isso pelo documento, pelo acordo assinado chamado Tratado de Versalhes. A Alemanha assina, mas não engole esse tratado. Guarda isso para a Segunda Guerra Mundial. Mas na final da Primeira Guerra Mundial, então a Alemanha, pelo Tratado de Versalhes, ela tem que pagar uma indenização em milhões de dólares para a Tríplice Entente. A Alemanha, ela perde parte do seu exército. Ela tem que diminuir o seu exército a no máximo 2.000 homens. Ela tem que controlar a produção de armas e desfazer de armamentos já adquiridos, como uma grande esquadra naval, aviões de guerra. Ela perde a região que ela já dominava, que era o corredor polonês, parte da Polônia que dava acesso a rotas comerciais, e ela teve que devolver para a França a região da Alsácia-Lorena. Uma das regiões que ela teve que devolver foi essa, que ela tinha ocupado, e pagar os prejuízos aos vencedores em milhões de dólares. A Alemanha, na verdade, não pagou toda essa dívida. Ela pagou uma parte, mas isso aí já causou problemas. A guerra já causou problemas financeiros. Esse Tratado de Versalhes ainda piora as condições financeiras na Alemanha. Segura o Tratado de Versalhes aí, que ele é o fim da Primeira Guerra Mundial, mas ele é o início da Segunda Guerra Mundial. As consequências dessa guerra: 10 milhões de mortos, 30 milhões de feridos, campos agrícolas, plantações devastadas, destruídas, indústrias destruídas e muitos prejuízos financeiros para ambos os lados, principalmente para a Alemanha. Bom, então é mais ou menos esses acontecimentos geográficos, de geografia, na Primeira Guerra Mundial, e a gente continua a conversar no próximo vídeo sobre a Segunda Guerra Mundial. Até mais.